Nas proximidades da passarela que atravessa sobre o rio, próximo do local de treino da Azteca, enquanto Cássio olha para aquela direção, revela que era de lá, que ainda garoto assistia os treinos dos praticantes de canoagem que estavam na água. Diz que balançava e tinha que se encolher de um lado para dar espaço para a passagem quando alguém queria atravessar. Aquele garoto ainda não poderia sonhar uma história dessas, mas viveu ela. Uma vida dedicada ao esporte, que já amava antes mesmo de praticar. Na margem do rio, segue relatando sua história. A ponte moderna substituiu a antiga pinguela de madeira suspensas em cabos de aço. A criança em sua bike cor de vinho, anos mais tarde foi para o centro de treinamento no Paraná. Através do esporte, conseguiu juntar economias e se manter sempre com os melhores equipamentos. Em um momento, também começou a pensar no futuro. As economias foram usadas para comprar seu primeiro terreno em 2004, onde em 2010 construiu sua casa. O garoto se tornou pai. Em 2012, nasceu seu primeiro filho, o Lorenzo. Em 2016, sua filha, a Antonella. No mesmo ano que sua filha nasceu, chegou o convite para trabalhar com a equipe principal da canoagem brasileira. Em 2015, já havia iniciado uma conversa para Cássio, em um futuro próximo, se tornar treinador de iniciação. O convite para treinar a seleção principal, após um longo período de técnicos estrangeiros nessa função, poderia gerar uma insegurança para qualquer atleta que fosse convidado para assumir essa tarefa. Após os Jogos Olímpicos, a negociação entre Cássio e a confederação durou 5 meses. O que pesava para Cássio aceitar o convite, ou não, era pelo tempo que teria que ficar longe da família, além da incerteza de uma experiência profissional totalmente nova para ele, que pela primeira vez poderia ser técnico de atletas de alto rendimento. Depois de aceitar o convite, Cássio mudava de ideia e ligava dizendo que tinha desistido. Após alguns dias, dirigentes entravam em contato pedindo se Cássio já tinha mudado de ideia. Normalmente estavam corretos. Passados mais alguns dias, a insegurança havia retomado o controle e Cássio voltava a dizer que não iria aceitar. Integrantes da CBCA encorajaram Cássio, que falou com sua família novamente e foi estimulado a aceitar o novo desafio. Assumiu a equipe em janeiro de 2017. O projeto para ter treinadores nacionais na equipe brasileira poderia gerar alguma dúvida no início, mas os resultados estão demonstrando que a decisão foi acertada. Medalhas em mundiais e Copas do Mundo confirmam isso. Após um período onde competir, ou no máximo chegar a uma semifinal, era o melhor que poderia ser alcançado, atualmente o Brasil busca passar pela semifinal, chegar na final e brigar pelas medalhas. Cássio já havia trabalhado com a iniciação da canoagem, onde o resultado não é o principal propósito, mas contribuir na formação de cidadãos e eventualmente formar atletas é o mais importante. Com a seleção principal, os bons resultados devem ser o objetivo. Novamente, Cássio fazia parte de um novo momento da canoagem brasileira. No Campeonato Mundial realizado na França em 2017, o Brasil conquistou a inédita medalha em um Mundial da principal categoria da canoagem slalom. O bronze serviu para superar qualquer desconfiança que ainda pudesse existir. Antes disso, a única medalha internacional conquistada pelo slalom brasileiro havia sido em 1992, no Mundial Júnior, realizado na Noruega, de onde Gustavo Selbach havia trazido também o bronze. Começou a ser mais frequente a aparição dos atletas brasileiros nas finais das competições. De dezembro de 2017 a março de 2018, a seleção brasileira treinou na pista do Rio de Janeiro, que receberia o Mundial daquele ano. A pista artificial ficou fechada há bastante tempo no período em que antecedeu a competição, devido ao alto custo para manter ligado o equipamento que simula um rio de corredeira. Outro motivo que influenciou para a pista permanecer fechada
foi que o parque em Deodoro, onde ela fica localizada, também teve suas atividades paralisadas por um período. Em março de 2018, um campeonato aberto, pré-mundial, foi realizado no local. 4 medalhas foram conquistadas pelos atletas da seleção. Cássio considera esses resultados importantes pela positividade gerada entre os atletas. Todos sentiram confiança, não somente pelas medalhas, mas por acreditarem que o trabalho estava seguindo um bom caminho. Após março, o canal olímpico de Deodoro fechou. Voltaria a abrir naquele ano, 2 semanas antes do Mundial que aconteceu lá. A seleção continuou a preparação no canal de Foz do Iguaçu, no local onde o Mundial de 2007 havia acontecido. Cássio se preparava para seu terceiro Mundial no Brasil. Pela primeira vez, não seria como atleta. As provas no circuito internacional mostraram que os bons resultados estavam acontecendo em diferentes categorias. O grupo chegou muito motivado ao Mundial do Rio em 2018. Além de bons resultados no pré-mundial, conheciam a pista, haviam feito uma boa preparação e vinham de bons resultados das etapas do circuito internacional. Os resultados foram muito bons. Novamente os brasileiros estavam entre os melhores. Todos os atletas chegaram muito preparados, mas as medalhas em casa não vieram. Para manter o grupo motivado, foi estabelecido o objetivo de continuar a evolução, para em 2019 buscar resultados e conquistar as vagas olímpicas no Mundial. Também os Jogos Pan-Americanos de Lima eram uma motivação. Pela segunda vez, a canoagem slalom fazia parte dos Jogos, onde das 6 medalhas disputadas, 5 foram conquistadas pelo Brasil. Cássio recorda que o salto do Brasil no quadro de medalhas, com as 5 medalhas conquistadas, deixou dirigentes da canoagem e do Comitê Olímpico Brasileiro muito contentes. O que mais marcou Cássio nesse ano foi a realização do Mundial em La Seu d'Urgell, na Espanha. Ele estava novamente na pista onde conquistou a vaga olímpica no Mundial de 1999. Voltava lá 20 anos depois, em busca das vagas para seus atletas. Das 4 vagas, 3 foram conquistadas. A meta de conquistar as medalhas nos Jogos Pan-Americanos serviu de motivação e as vagas olímpicas no Mundial da Espanha foram alcançadas. A sensação de dever cumprido ainda pode ser superada. Os resultados não surpreenderam. Toda a preparação está refletindo nas provas. Cada vez mais os atletas brasileiros estão definindo suas colocações nos detalhes com os competidores de países que alguns anos antes estavam em outro nível de excelência. O cenário de busca pela medalha olímpica se desenhava para 2020. Após o Mundial da Espanha e alguns dias de descanso com a família, o destino foi pela primeira vez o Japão. A pista olímpica de Tóquio havia sido aberta para atletas do mundo todo. Quando voltou da viagem, mais 10 dias de folga junto da família para recarregar as energias, antes de iniciar a preparação para os Jogos de Tóquio. O centro de treinamento da canoagem brasileira foi transferido definitivamente para o Rio de Janeiro, em dezembro de 2019, onde deve permanecer certamente, pelo menos, até a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 20 de março de 2020, como já estava sendo esperado nos dias anteriores, o centro de treinamento foi fechado devido à proporção que a pandemia do coronavírus havia tomado no país e no mundo. Atletas e treinador se despediram pensando que estariam novamente treinando lá em poucas semanas. Voltariam a se encontrar 4 meses depois. Os treinamentos continuaram com cada um em sua cidade realizando suas atividades e com orientações sendo passadas de forma online. Manter o grupo motivado se tornou a principal tarefa para o técnico da seleção de canoagem naquele momento de incertezas. Os Jogos Olímpicos foram adiados para 2021. A vaga para a categoria C1 masculina ainda pode ser conquistada no Campeonato Pan-Americano, que está previsto para acontecer em maio do mesmo ano. Em especial, para Cássio,
Carinho e compromisso fazem parte dessa busca pela vaga na categoria na qual ele dedicou sua trajetória no esporte. Se alcançar essa vaga, pela segunda vez o Brasil estará representado em todas as categorias da canoagem slalom em uma edição de Olimpíada. Antes, somente no Rio 2016 aconteceu isso, pois as vagas estavam asseguradas para o país sede. Em outubro e novembro de 2020, aconteceram 2 etapas de Copa do Mundo, que foram as únicas provas do circuito internacional realizadas naquele ano atípico, em meio a uma pandemia. Durante a competição na França, o país decretou lockdown, com o pronunciamento do presidente fazendo o anúncio, enquanto os treinamentos aconteciam. A incerteza da prova tomou conta do ambiente. Com todos os cuidados necessários e protocolos de segurança seguidos rigorosamente, a competição foi realizada sem presença de público. Após o período de 4 meses sem treino, a preparação da parte física foi importante. Também após a temporada intensa de 2019, o período foi importante para um descanso emocional de estar imerso no universo de competições. Aos poucos, a retomada técnica aconteceu nos treinamentos. As provas foram satisfatórias. Em outubro, na Eslovênia, e novembro, na França, outras medalhas inéditas foram conquistadas.